Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa quarta-feira, 29 de janeiro. Enfim, o nosso 2025 vai começar, pelo menos para a maioria da torcida, considerando que é o time principal que vai a campo hoje contra o Fluminense, 9h30 da noite, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Mas na visão do Textor, você sabe, a temporada só vai ser iniciada de fato lá em abril. Na verdade, o último fim de semana de março. É o fim de semana do dia 29, onde a gente tem a estreia no Campeonato Brasileiro. Até lá, Textor não considera como parte integrante dessa temporada de 2025. Não à toa, ele vai fazendo ali o processo de escolha do novo treinador com a máxima tranquilidade. Mesmo que tenha Supercopa, mesmo que tenha Recopa, o Textor não encara esses troféus como algo assim prioritário. Dá para entender o porquê. Dentro de uma temporada onde você vai ter Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes, Brasileiro, Libertadores, Supercopa e Recopa são secundários. A realidade é essa. Agora, nem por isso a gente não tem que querer ganhar. Do meu ponto de vista, eu quero ganhar absolutamente tudo. E não porque é contra o Flamengo, tá? Em relação à Supercopa. Já falei isso aqui várias vezes. Supercopa é uma taça que a gente não tem. É uma taça nacional, secundária, é verdade, mas uma taça nacional. Recopa, a mesma coisa. A gente não tem. E tudo quanto é troféu, a gente tem que querer ter na nossa galeria. Por isso que eu entendo que é muito importante que o retorno da equipe principal, considerando que você tem a final contra o Flamengo no domingo, seja justamente num jogo contra o Fluminense, um clássico, que vai ter um nível de exigência mais elevado. Isso vai fazer com que o time principal, logo de cara, ele já tenha que jogar na mais alta intensidade possível. É diferente, por exemplo, quando você enfrenta um Nova Iguaçu, um Madureira, um Bangu, né? Totalmente diferente. E a gente deve ter uma equipe modificada, tá? Para o jogo de hoje, porque a gente não tem um ponta-direita disponível. O Arthur não teve seu nome aparecendo no bid. Logo, não pode jogar hoje. Tudo está sendo preparado para ele entrar em campo no domingo, tá? O Botafogo já deu entrada na documentação, então tudo deve ser resolvido para que no domingo o Arthur seja titular, nosso camisa 7, no jogo contra o Flamengo pela Supercopa. Só que para hoje você pode ter um time com um desenho tático até modificado. John, Vitinho, Alter, porque o Bastos está se recondicionando ainda, ele voltou a treinar depois dos seus demais companheiros. Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon, Alan, não necessariamente jogando ali mais aberto, tá? Pode ser uma trinca de volante mesmo, um 4-3-3, digamos, porque você poderia botar o Savarino mais pela direita, o Matheus Martins mais pela esquerda e o Igor Jesus centralizado. Então seria um desenho diferente daquilo que a gente teve em 2024, onde o nosso sistema base era o 4-4-2. Se o Leiria quiser colocar o 4-4-2, ele vai ter que escolher, para jogar na direita, entre Yarlen e Lobato. Se esse fosse o caso, eu, particularmente falando, colocaria o Lobato. Ambos estão crus ainda, tá? Você olha para o Yarlen e olha para o Lobato, você percebe nitidamente que são jogadores que ainda não estão prontos para, de fato, assumir titularidade no Botafogo, né, time principal. Jogando no Sub-23 é uma outra história. Mas no time principal, são dois jogadores que você nitidamente percebe que ainda não tem essa coisa da maturidade. Porém, Campeonato Carioca também serve para isso. Se você quiser testar um garoto num nível acima, ao invés de você esperar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, você utiliza o estadual justamente para você poder fazer esses testes. Então, se o Leiria quisesse colocar algum garoto ali pela direita, eu iria de Lobato. Até por conta dele ter conseguido dar 2 assistências na última partida. É verdade, ele tentou várias jogadas ali ao longo do confronto e errou em várias ocasiões, 1 contra 1. Mas pela insistência, ele foi premiado. E vamos destacar aqui, no time Sub-23, não tem jogada trabalhada. Essas 5 primeiras partidas que a gente viu uma equipe que a organização passa longe
uma organização bem legal, assim, uma estrutura de jogo bem bacana, do ponto de vista ofensivo, com jogadas trabalhadas, aproximações, triangulações, a figura do terceiro homem, e trabalha pelo corredor lateral, corredor interno, corredor central, tabelas, infiltrações. Isso passou longe. A jogada era, ó, distribui o jogo, dá no ponta e o ponta tenta alguma coisa, na base da individualidade. Tanto é que no jogo contra o Bangu, era toda hora o Lobato sendo acionado e tendo que partir para cima do lateral. Basicamente falando, era a jogada. E ele acaba sendo premiado. Então, se fosse para escolher um desses dois garotos, eu iria com o Lobato aberto pela direita, o Matheus Martins lá na esquerda, e faria o 4-4-2 com o Savarino tendo a liberdade de transitar. Agora, se ele quiser colocar a trinca de volantes, Gregory, Alan e Marlon, aí você coloca o Savarino na direita, não vai ser uma novidade para ele, porque ele jogou assim muitas e muitas vezes na sua carreira, no Atlético Mineiro, por exemplo. Quantas e quantas vezes ele foi o ponta direita ali, né, o cara que realmente trabalha naquele setor. E no Botafogo também já tinha acontecido, né, em outras ocasiões. É porque o Arthur gostava de jogar no 4-4-2 e deu super certo. Eu gostaria de ver um Botafogo hoje com uma estrutura semelhante à de 2024. Sendo muito sincero. Não gostaria de ver um Botafogo com um desenho tático na visão do Leiria. Por razões óbvias. O Leiria, nesse vestibular alvinegro, ele não foi aprovado. Você poderia esperar e deveria esperar mais dessa equipe sub-23. Primeiro porque era uma baita oportunidade para todo mundo. Não só para os jogadores, deixando claro. Para a própria comissão técnica, para o próprio Leiria. Tu tá tendo a chance de comandar o Botafogo no Campeonato Carioca, que é uma competição a nível profissional, e você tinha a chance de mostrar mais repertório. Mesmo com pouco tempo de treinamento, pelo menos uma equipe bem postada defensivamente, uma equipe que constrói jogadas ofensivas de formas distintas, deveria ter mostrado mais. Então, quando eu penso no Leiria fazendo modificação no desenho tático do time principal, isso me preocupa, porque uma coisa que pode nos fazer ganhar esses jogos, o clássico contra o Fluminense, quero ganhar, para a gente poder continuar com retrospecto positivo. Eu quero ganhar o Fluminense. O Fluminense está engasgado, querendo zoar o Botafogo há um tempão, mané. Há um tempão. Não consegue ganhar da gente de jeito nenhum. Eu gostaria que assim seguisse. E também pensando no clássico contra o Flamengo, o que eu acredito que poderia fazer diferença é justamente essa história dos jogadores, já que a gente manteve 9 de 11 titulares, eles ainda terem aquela memória de como a equipe se comportava. Agora, se você tiver o Leiria colocando aspectos táticos da cabeça dele, aí realmente fica preocupante. Tudo bem, a gente entende, vai ser, por exemplo, hoje, primeiro jogo dos caras, provavelmente no segundo tempo a gente vai começar a ter um monte de substituição, né? Sei lá, por volta dos 15, 20 minutos você já começa a tirar jogador, porque a perna ainda vai estar pesada. No domingo, a tendência é que aconteça da mesma forma, né? Porque a gente está falando de os primeiros minutos dos nossos jogadores em 2025. Mas para facilitar a vida dos caras, seria bom a manutenção de uma estrutura. Não sei se é o que vai acontecer, segundo as informações de provável escalação, não é bem assim, né? O desenho realmente modificaria. Enfim, aproveitando aqui que a gente está trocando uma ideia nesse vídeo, queria falar um pouco sobre o Gregory. Cara, mais uma vez o Atlético Mineiro está indo em cima do nosso jogador. O Botafogo já sinalizou, não vou vender, não quero vender. E o Atlético continua querendo fazer proposta. Eu não sei se tem alguma medida que o Botafogo possa tomar. No sentido de, cara, vocês estão querendo assediar o meu atleta desse jeito. Porque eu já sinalizei, não vou vender. Não quero vender, já disse, não adianta. E o Atlético está lá, insistindo. O empresário do Gregory, o Pitombeira, ele deve estar tendo participação nessa história, forçando uma barra daqui e dali. O Botafogo já mandou proposta de renovação para o Gregory, é bom a gente lembrar, mas até agora não tivemos uma resposta.
Agora, se a gente tem as declarações do Gregory de que ele quer permanecer, que ele está feliz, né? E é isso que a diretoria do Botafogo já tem falado, né? Não através de nota, mas através de relacionamentos com jornalistas, dizendo, a gente conversou com o jogador está feliz. Chega, senta com o Botafogo, acerta os ponteiros, assina a renovação, ganha um aumento salarial e pronto, né? Mas até agora não tivemos esse desfecho em relação a isso e o Atlético Mineiro fica lá, né? Oferecendo proposta. Chegou agora a 5,5 milhões de dólares. Mas o Botafogo já deixou claro que conta com o atleta e que o Gregory só vai sair pela multa, que é muito superior a 5,5 milhões de dólares. E o Atlético não vai pagar, né? Porque realmente é uma multa bem acima aí daquilo que o Galo teria condições. Na verdade, o Galo não teria condições nem de fazer proposta desse jeito. Mas tem feito porque a dívida aumentou para 1,4 bilhão e os caras meio que estão cagando para isso, né? Porque tu tá com uma dívida crescente, não tá resolvendo a parada, tu já é SAF, a dívida aumenta e você continua colocando assim, 5,5 milhões de dólares, 8 milhões no Júnior Santos, enfim, né? Essa é a maneira da SAF Galo trabalhar. A dívida aumenta e a gente sai colocando proposta aqui e ali para gastar mais ainda, enfim. Cada um com seus problemas, o Botafogo está buscando resolver os seus, nossa dívida está diminuindo e isso, claro, fazermos parte de um grupo multiclubes, a gente tem que destacar. As propostas que a gente vem fazendo, a gente vai conseguir arcar com elas, pagar, porque a gente faz parte da Eagle. Então, né, vamos ver. O que você espera do jogo de logo mais, Fogão? Vitória do Botafogo para a gente continuar zoando o Fluminense, assim espero. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua visão sobre isso. E lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta. Teremos o nosso pré-jogo, trazendo todas as informações aí desse confronto de 9h30 da noite. Beleza? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!